Existe uma pergunta fundamental e ao mesmo tempo desconfortável sobre o maior investimento na vida da maioria das pessoas. Depois de todo o suor, de todos os sacrifícios para quitar a casa própria, ela é, de fato, sua? Pensa nisso. Anos, talvez décadas de trabalho duro, de economizar, de abrir mão de tanta coisa. É uma jornada não só financeira, mas profundamente emocional, que termina com um momento de alívio imenso. A casa está quitada. O sonho, enfim, parece que virou realidade. Mas, e se toda essa sensação de segurança, de posse definitiva, de agora é meu e pronto, for na verdade uma ilusão? Uma ideia que, quando a gente olha de perto, não se sustenta diante da realidade legal em que vivemos? Ok, vamos primeiro analisar essa jornada. Esse caminho que milhões e milhões de pessoas percorrem para alcançar o que se entende como propriedade plena. É um processo longo. Exige sacrifício, o pagamento de dívidas e juros por anos a fio, até que chega o grande dia. O último boleto é pago, e a comemoração da quitação final marca o fim de uma era de obrigações financeiras. Ou, pelo menos, é nisso que se acredita. E é bem aí, sabe, no auge da celebração, no meio daquele sentimento de alívio, que surge uma dúvida incômoda. Um conceito que coloca em xeque a própria ideia de posse absoluta. A verdade, de acordo com a estrutura legal que rege a maior parte do mundo, pode ser bem chocante. E ela se resume a uma frase. Mesmo depois de quitado, um imóvel pode, na prática, nunca ser 100% de quem o pagou. Para a gente entender isso, a gente precisa olhar para o que poderíamos chamar de um contrato invisível. A estrutura legal que define o que realmente significa ser proprietário de um imóvel. A base desse tal contrato é um conceito chamado propriedade condicionada. O que isso quer dizer? Quer dizer que não se detém a posse absoluta, mas sim um direito de uso, um direito que está para sempre condicionado ao cumprimento de obrigações impostas pelo Estado. Então, vamos colocar lado a lado. De um, o mito da posse absoluta, a ideia de controle total e permanente. Do outro, a realidade da lei, um direito de uso condicionado, sujeito a regras. E a principal delas, essa é permanente. Esta é a obrigação que nunca termina, mesmo após o fim do financiamento com o banco, o pagamento perpétuo de impostos sobre a propriedade. E olha, não pense que isso é coisa só daqui, não mesmo. É um padrão global, um pilar do sistema moderno de propriedade. No Brasil, é o IPTU. Nos Estados Unidos, o Property Tax. Na Europa, impostos municipais com o mesmo propósito. É a mesma lógica em praticamente todo lugar. A pergunta inevitável, então, é: tá, mas e o que acontece se um proprietário, por qualquer motivo que seja, deixar de cumprir com essa obrigação contínua? A resposta do Estado é severa e progressiva. O que começa com multas rapidamente escala para processos na justiça. A partir daí, o caminho leva à penhora do imóvel e, no final da linha, ao leilão público para saldar a dívida. O resultado final, o mais drástico, é a perda total do imóvel, mesmo que ele tenha sido integralmente pago, centavo por centavo, ao longo de décadas. Mas isso nos leva a uma questão mais fundamental. Qual é a lógica por trás de um sistema assim? Por que a propriedade é estruturada dessa forma que parece, à primeira vista, tão frágil? A justificativa oficial se baseia numa filosofia de coletividade. A visão é a seguinte: o território não pertence a indivíduos, mas à sociedade como um todo. Por essa lógica, o cidadão não tem a posse absoluta de um pedaço de terra, mas sim uma espécie de licença de uso de uma pequena parcela desse território coletivo. E o argumento do Estado é que esses impostos financiam a própria estrutura que dá valor ao imóvel e permite a vida em sociedade. Coisas como infraestrutura, segurança, saneamento básico, toda a organização urbana. Em tese, o imposto não é um aluguel pela terra, mas uma taxa de manutenção pela participação nessa estrutura social organizada. Isso tudo nos leva a uma percepção financeira que é crucial sobre o que realmente acontece depois da quitação. Não é o fim do custo, é na verdade uma mudança de credor. Pensa assim, antes da quitação, a dívida é com um banco. Ela é temporária, tem data e hora para acabar, certo? Depois da quitação, a obrigação muda de mãos, passa a ser com o Estado. E essa é ser permanente, não tem data para terminar. Então, a grande revelação é esta: quitar o financiamento de uma casa não zera o custo da moradia, apenas transfere, de forma permanente, para quem essa obrigação financeira é devida, do banco para o Estado. Compreender isso tudo nos força a repensar a própria ideia do que, afinal de contas, significa ser dono na sociedade de hoje.
Nesse sistema, ser dono não é sinônimo de controle absoluto e incondicional. Significa, na prática, ter um conjunto de direitos de uso, direitos que são, por definição, limitados e subordinados a um sistema coletivo maior. E isso nos deixa com uma reflexão final. Talvez a questão mais importante não seja se um bem é verdadeiramente nosso, mas sim compreender com total clareza as regras e as condições que definem a posse no nosso tempo. Porque, no fim das contas, no mundo moderno, o que realmente significa ser dono?